Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos conversar sobre duas visões muito opostas que estão atuando no mercado nestes últimos tempos. Nós temos de um lado a BlackRock falando vorazmente aí contra as altas que estão acontecendo, dizendo que o mercado está subestimando os efeitos da inflação e a capacidade do Fed de agir contra esta alta dos mercados. E vamos analisar também a narrativa otimista que está imperando hoje em dia e que tem argumentos muito interessantes também. Então, independente de qual seja a sua preconcepção sobre cada um destes lados, talvez você possa pensar que o lado que não é o que você está pensando não tem argumentos interessantes, mas eu te convido a assistir com atenção este vídeo aqui, porque todos, ou melhor, os dois lados, eles têm argumentos muito interessantes, independente do que cada um pense. Eu, inclusive, também achei os argumentos do lado otimista muito interessantes, não que eu tenha adotado esta forma de pensar agora, mas uma coisa ficou clara depois de observar o que eles dizem, que é que o mercado de hoje está vivendo oscilações muito amplas e muito longas em função ainda do que aconteceu na época do Covid, e justamente por essas oscilações serem longas, muito mais do que o normal, isso está confundindo muita gente. Há tempo suficiente durante, por exemplo, uma oscilação de alta para as pessoas começarem a acreditar piamente que o pior já passou. Então, vamos dar uma olhada agora nestas duas vertentes para nós termos uma visão mais clara dos mercados. E eu quero começar aqui, pessoal, olhando com vocês o price action do principal índice dos mercados, justamente a Bolsa Americana. Vale lembrar que eu sempre gosto de olhar primeiro para ele, porque o que acontece na Bolsa Americana dita todo o resto do mundo. Essa alta que nós tivemos recente aí no Ibovespa não foi por conta dos fundamentos do Brasil, e sim por conta do otimismo geral do mercado. A alta que nós tivemos no Bitcoin não foi por conta de algo novo ou os problemas sendo resolvidos no setor de criptomoedas, muito pelo contrário, os problemas ainda estão lá, mas ela é função direta deste otimismo que está nos mercados, e este otimismo vem justamente do mercado americano. Então, olhando aqui o que está acontecendo no mercado americano, isso vai nos dar uma visão do que está acontecendo em todos os ativos que você possa escolher investir. Na última vez que nós conversamos, aí na terça-feira, eu falei que a Bolsa Americana estava tentou várias vezes superar aqui esta linha de resistência deste canal de baixa que está acontecendo desde o começo do ano passado. E eu havia dito que ela estava novamente tentando superar e que a estatística dizia que o mais provável quando isso acontece seria justamente um movimento ao contrário, justamente para frustrar o público, principalmente quem entrou mais tarde nesse trade. E é exatamente isso que acabou acontecendo, certo? Lembrando que eu não estava fazendo previsões, simplesmente dizendo o que a estatística diz. E agora nós temos esta situação aqui, vou aproximar um pouco para vocês verem, onde basicamente o que a análise técnica nos diz aqui é que nós vivenciaremos um período de oscilação até que o mercado irá quebrar esta formação aqui, ou surgindo para cima, ou então, obviamente, né, quebrando e retornando para as baixas. Mas eu não acho que demora muito para isso acontecer, tá, pessoal? Segundo aqui essa projeção, isso seria lá para o dia 17 de fevereiro, mas eu não acredito nisso de forma alguma, porque muito antes do 17 de fevereiro nós temos a reunião do Fed, que vai acontecer no final deste mês, e é justamente isso que eu acredito que irá determinar o caminho que as bolsas do mundo irão seguir a partir de então. Se quando chegar ali no final deste mês o Fed frustrar os mercados, nós teremos este índice caindo novamente aqui e talvez iniciando algum novo período de baixa aqui, dependendo de quão grave for a ação do Fed, ou talvez se o Fed continuar na linha que ele está agora, que é só latindo, mas sem morder, então aí nós teremos um cenário muito mais aberto para seguirmos em alta. Formas que o Fed poderia utilizar para frustrar os mercados. Bom, o mercado já está prevendo uma taxa de juros que aumente para 4,75, então dificilmente o Fed vai subir mais do que isso já nesta reunião, mas ele poderia, por exemplo, sinalizar para a próxima reunião um aumento maior do que o esperado, ou poderia muito bem sinalizar
que as taxas de juros permanecerão altas por mais tempo. Hoje existe uma certa discordância entre os membros do Fed, coisa que não acontecia até pouco tempo atrás, mas que agora está presente com algumas pessoas, como por exemplo o James Bullard e a Loretta Mester, dizendo que a taxa de juros deveria ser elevada mais rápido para superar os 5% o quanto antes, enquanto outros membros do Fed defendem uma ação mais gradual como está sendo feita agora. Então existe uma certa discordância e isso causa uma certa imprevisibilidade sobre o que o Fed irá efetivamente fazer. Mas a questão que nós temos é essa: dependendo de como o Fed agir, nós poderemos ter as portas abertas para romper esta resistência que está aqui já há bastante tempo, ou nós poderemos novamente cair se o Fed for muito desfavorável aos mercados. Mas lembrando que ele terá que ser muito desfavorável mesmo. E agora vamos falar sobre o que as pessoas estão dizendo, melhor ainda, o que a BlackRock, a maior gestora do mundo, está dizendo sobre tudo isso. Recentemente, o presidente da BlackRock, o Philip Hildenbrand, veio a público para dizer que, na leitura deles, os mercados estão subestimando a inflação e estão subestimando o Fed. A BlackRock não está sozinha nessa declaração, nós temos também a Fidelity pensando da mesma forma e também algumas outras gestoras de recursos menores, certo? Como, por exemplo, a francesa Kermac Leroux, que está citada aqui nesta reportagem da Bloomberg também, certo? Detalhe que eu falo pequena, mas a Kermac Leroux, ela gere atualmente 44 bilhões de dólares, então é um volume muito relevante, simplesmente acaba sendo pequeno quando a gente compara com a BlackRock, que é a maior do mundo, aí tem por quase 10 trilhões de dólares sob gestão. Então, nós temos aqui vozes de peso dizendo isso daí, e eles estão alegando aqui, vamos ler exatamente o que o presidente da BlackRock falou. Ele disse que, no melhor dos mundos, o Fed daria uma pausa nos aumentos, mas mesmo isso seria ruim, porque significaria que as taxas permaneceriam altas por mais tempo, certo? Seria uma pausa mais longa do que o mercado já está esperando. Além da BlackRock, nós temos também o medo da recessão que está ainda presente nos mercados, embora ele tenha retrocedido muito desde o final do ano passado, e também o medo da má performance das empresas. Não vamos esquecer que quando a inflação cai, a performance das empresas cai também, e nós vamos falar mais sobre isso ainda neste vídeo. Já analisando do outro lado, aqui sendo um pouco otimistas, agora a gente não pode deixar de reconhecer que houve uma mudança radical na narrativa do ano passado para cá. Isso nos convida também para uma certa reflexão, certo? Que nós vamos fazer depois se tudo isso faz sentido ou não. Porque é muito engraçado, né? As coisas mudarem assim em tão pouco tempo. Como é que pode, até um mês atrás, o mundo inteiro aí com medo de diversas catástrofes acontecendo ao redor do mundo e de repente tudo isso simplesmente desaparecer só porque os preços estão subindo. Vale para mostrar como as interpretações dos analistas e das pessoas, investidores pelo mundo todo, ela sofre muita influência do que está acontecendo com os preços. É muito fácil dizer que tudo está bem quando os preços estão subindo, até que todo mundo sofre uma surpresa quando algo acontece. Mas nós temos sim algumas evoluções positivas e mesmo essa análise do comportamento das pessoas vale aqui como forma positiva para interpretar estes mercados. Por exemplo, nós temos aqui a crise da Europa, que nós falamos tanto no ano passado, aliás que o mundo inteiro falou tanto da crise da Europa no ano passado, todo mundo dizia que não tinha menor chance da Europa não entrar em uma recessão. A recessão da Europa era tida como certeza até o final do ano passado, porque afinal de contas o preço dos custos de energia, né, do gás natural, estava explodindo ali para cima. Nós tínhamos também o petróleo descontrolado um pouco mais no começo do ano, depois normalizou, mas no começo ainda estava meio descontrolado. Enfim, a questão da guerra, toda essa história que vocês já conhecem, e isso fez com que as pessoas dessem como certeza a recessão da Europa. Mas eis que a performance do mercado europeu agora está totalmente diferente do que alguém poderia esperar diante de um cenário de recessão. Aliás, que fazia 15 anos que a Europa não superava o desempenho dos mercados nos Estados Unidos. Sabiam disso daí? 15 anos que o índice da Bolsa Europeia, embora às vezes performasse bem, certo, não performava melhor do que o índice da Bolsa Americana. E eis que agora, este período aí longo foi rompido. Pela primeira vez nós tivemos a Bolsa Europeia superando a Bolsa dos Estados Unidos. Tamanho é o otimismo agora ali na região.
nós temos aqui neste gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele diz a alocação de capital dos europeus, aonde eles estão colocando o dinheiro, se eles estão colocando dentro da Europa ou fora. Então, aqui, veja que até o meio do ano passado, né, foi a principal expressão disso daqui, nós tivemos o europeu colocando o dinheiro bem fora da Europa mesmo, porque todo mundo achava que ali ia acontecer uma desgraça total. Mas eis que agora isso inverteu completamente e nós temos, na realidade, uma alocação negativa fora da Europa. Ou seja, eles estão tirando dinheiro de fora para colocar dinheiro dentro. Os europeus estão muito otimistas com o continente deles. Infelizmente, não é o nosso caso ainda no Brasil, né? Podia ser, mas infelizmente ainda não estamos tão otimistas assim. Quem sabe mais para frente a coisa mude, eu certamente torço para isso. Outra coisa que mudou muito, expectativa do petróleo, quem for lembrar ali no começo do ano passado, né, aquelas previsões, petróleo a $170, petróleo a $230, aquelas coisas, né, absurdas. De repente o petróleo baixou e agora está lá estacionado nos $80. Claro que tudo isso daí é positivo e não pode ser negado, ele está agora relativamente estável. E também com relação à recessão dos Estados Unidos, que também muita gente tinha como certeira, agora isso daí já não está mais muito sendo falado, muita gente fala que isso daí já está no retrovisor. Olha que interessante, eu vinha dizendo no ano passado que o que iria acontecer na sequência dependeria muito dos Estados Unidos entrar ou não em uma recessão. E detalhe, não estou falando que não vai entrar, tá pessoal, só estou interpretando aqui a visão dos mercados. Então, ali atrás, nós tínhamos que, se os Estados Unidos fosse entrar em uma recessão, toda a estatística dizia que o mercado iria cair mais e que a crise iria se aprofundar mais, mas se ele não fosse entrar em uma recessão, então o problema já teria acabado. Nós não temos essa resposta ainda é muito cedo para dizer que os Estados Unidos não irá entrar em uma recessão, nós vamos falar mais sobre isso já já, mas o mercado está interpretando que a chance de uma recessão hoje já baixou muito. E, mais importante de tudo, a inflação. Ressurgiu, quem diria, a tese da inflação transitória. Veja só, vou pegar aqui para mostrar para vocês uma matéria muito interessante aqui do Wall Street Journal, onde o repórter coloca diversos argumentos do porquê a velha teoria da inflação transitória é, no final das contas, a teoria mais válida. Não estou falando que eu acredito nisso, tá, pessoal? Vamos deixar as coisas muito claras aqui. Estou apenas lendo para você esta interpretação e esses argumentos, porque tem alguns pontos interessantes aqui que valem a pena para nós darmos uma olhadinha. Então, a primeira coisa que ele destaca aqui é que a inflação, ela aconteceu no período, todo mundo falava que ela era transitória, e que, na realidade, né, o termo transitório ele implica que uma coisa surgiu e que essa coisa irá desaparecer. Então, por exemplo, uma inflação transitória seria você ter um aumento deste preço e depois o preço abaixar para onde estava, certo? Esse seria o verdadeiro significado de uma inflação transitória. E, obviamente, que neste sentido, a inflação não é transitória de forma alguma. Ele falou, olha, o aumento de preço que a gente teve até agora, este aumento irá continuar. Mas a boa notícia é que para a inflação voltar para o normal, os preços eles não precisam voltar para o que eles eram antes, eles só precisam parar de subir. E neste sentido, se você acredita, assim como a pessoa que escreveu esta matéria aqui, se você acredita que as interrupções que causaram as altas inflacionárias foram causadas pelo Covid, então, de fato, a interrupção foi um fator transitório e, de fato, os preços tendem a parar de aumentar. E nós temos algumas coisas que nos mostram, né, essa tendência. Todo mundo já sabe disso, mas acho que sempre vale a pena dar uma olhadinha nos gráficos comprovando essa interpretação, até para a gente ter certeza que essas coisas estão realmente acontecendo na realidade, né? Nós temos, então, o preço das commodities realmente aqui está declinando de forma forte, já desde a metade do ano passado. E isso, sem dúvida, está agora tendo os efeitos na inflação. Quando isso começou a acontecer, nós começamos a observar como isso atuaria sobre a inflação e demorou um certo tempo para a inflação começar a ceder, mas enfim, agora ela está cedendo graças a isso daí. E outro ponto que todo mundo também já está cansado de ouvir é a normalização das cadeias logísticas, certo? Por exemplo, aqui nós temos os custos de transporte. Veja que nós tivemos aquele
ápice maluco lá durante a época do Covid e agora nós já estamos de volta mais ou menos para o que era o normal antes de tudo isso daí acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, houveram estes choques, sem dúvida nenhuma, estes choques já passaram. Mas a grande questão é se isso é o suficiente, certo? Porque o temor que o mercado estava, e principalmente o Fed, o temor que o Fed estava, era de que justamente, ok, o preço dos bens ele está normalizando, o preço de tudo isso daí está normalizando, mas o mercado está muito aquecido, mas o mercado de trabalho está muito forte, desemprego está baixo, os salários estão aumentando, tal. Então, se os salários ficarem aumentando, isso por si só geraria uma pressão inflacionária muito grande. Esse é o medo do Fed, o que muitos membros do Fed estão ali destacando como principal razão para o Fed não amansar ainda. E aqui ele coloca uma possível resposta para isso, que eu ainda não concordo inteiramente que isso seja a solução para a questão, mas sem dúvida soluciona uma parte, vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui também. Ele defende o seguinte, que o aumento de salários que aconteceu ali nos Estados Unidos, ele foi causado porque durante um momento passageiro de tempo, as pessoas, os negócios, as empresas, elas simplesmente não tinham outra opção a não ser contratar uma pessoa a qualquer custo. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, de um restaurante que de repente se viu ali sem uma máquina de lavar e por conta da interrupção das cadeias logísticas não chegava a peça, não conseguia arrumar as coisas e tal, então ele precisava contratar mais alguém para substituir esta máquina temporariamente, ainda que os custos fossem altíssimos. Lógico que este exemplo não se aplica aí a toda a indústria do mundo, mas é só algo ilustrativo para dizer o seguinte, que a interrupção que foi sofrida, ela já passou e que por isso as pessoas não precisariam mais contratar novos funcionários a toque de caixa simplesmente para manter as suas atividades andando. É uma visão interessante, mas aqui está o porquê eu não acredito que isto responda totalmente às questões e aqui está o porquê eu venho falando que nós estamos aqui simplesmente olhando as visões do mercado, analisando as narrativas do mercado para entender o que ele está dizendo, mas não necessariamente dizendo se isso está certo ou se está errado. Na minha opinião, isso é uma visão ainda incompleta. Por quê? Vamos dar um exemplo que aconteceu muito recentemente aí, quando eu estava viajando agora, eu fui fazer um cruzeiro, certo? Saindo lá de Miami e muitos americanos, obviamente, né? O cruzeiro sai de Miami, então a maior parte das pessoas que vai lá são todos americanos, quem diria? Mas enfim, como muita gente vem de longe também, mais ainda sendo dos Estados Unidos, né? No caso eu vinha do Brasil, mas tem gente que vem ali dos Estados Unidos de partes mais distantes e por isso eles tinham que pegar um avião para chegar até Miami e embarcar ali no navio. E eis que uma companhia aérea nos Estados Unidos, a maior de todas para voos internos, chamada Southwest, ela teve um problema muito repentino e que é até engraçado a gente conversar disso agora, neste momento, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ela não conseguiu recrutar pessoas suficientes para fazer os aviões decolarem. Ela não conseguiu fazer ainda em pleno começo de 2023, certo? Ela não conseguia ter pessoas nos guichês para fazer o check-in das pessoas, não conseguia recrutar pilotos para voar os aviões e talvez não conseguia, inclusive, recrutar pessoas para fazer manutenção dos aviões e deixar aeronaves que estavam paradas de volta à ativa. Então vejam que não é uma simples questão de interrupção momentânea. Claro que a interrupção que aconteceu na época do Covid, ela foi momentânea, ela foi passageira, mas os efeitos dela ainda estão sendo sentidos pela economia. E como consequência deles não terem conseguido contratar essas pessoas, o que eles fizeram, eles tiveram que cancelar os voos. E detalhe, eles cancelaram esses voos faltando minutos para as pessoas embarcarem. Impressionante a quantidade de pessoas lá reclamando que elas foram notificadas por SMS e que daí elas tiveram que dirigir da onde elas moravam até o local de embarque do cruzeiro. Teve gente lá que teve que dirigir por 17 horas, 15 horas. Teve um casal lá que me contou que eles dirigiram por 30 horas, tiveram que sair aí com uns 2 dias de antecedência e vieram dirigindo para conseguir chegar no lugar, porque simplesmente não existia voo. Então nós ainda estamos vivenciando os efeitos destas interrupções. E mais interessante de tudo isso daí, agora vem o grande gráfico. Tem algumas coisas, pessoal, que a gente olha assim
E na hora que a gente olha, a gente fala, puta, isso aqui pode fazer muito sentido. E se isso fizer sentido, vai dar uma luz tremenda para o que deve acontecer ao longo do ano de 2023 inteiro. Lembre no começo do vídeo que eu estava falando que uma coisa que ficou clara para mim ao analisar essa narrativa otimista é que nós estamos vivenciando oscilações do mercado fruto da disrupção do Covid e que essas oscilações são mais intensas e mais longas do que era esperado, certo? Imagine, por exemplo, se você jogar uma pedrinha no rio, certo? Ela vai causar aquelas oscilações pequenininhas. Agora, se cair um cometa, vai causar, né, um tsunami, que às vezes o espaçamento entre uma onda e a outra fica tão grande que vem uma onda e você acha já acabou o problema, de repente vem mais uma onda. E na minha visão é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje. A interrupção lá causada pelo Covid, ela foi tão drástica, tão forte sobre a economia, que ela causou ondas imensas e espaçadas entre uma e a outra. Então nós vimos a primeira onda chegar ali, chegou lá no começo de 2021, que ela começou, a onda da inflação, certo? Começou a chegar lá no começo de 2021, aí ela foi crescendo até que no final de 2021 todo mundo viu que o Fed precisava agir, o Fed começou a agir e na realidade, né, é muito argumentável se foi o Fed que derrubou a inflação ou se foi simplesmente esta onda passando, porque de repente a inflação começou a cair e agora todo mundo acha que está bem. Mas e se a interrupção, ela tem aquele efeito chicote, né, da produção das cadeias industriais? Por exemplo, se você imagine que você ali é a pessoa do supermercado, certo? Que de repente recebe uma onda enorme de demanda das pessoas. Estou explicando o que é o efeito chicote, tá, pessoal? Recebe uma onda enorme de demanda das pessoas e daí você fica totalmente sem estoques. O seu fornecedor não tem como te fornecer. O que você faz? Você faz pedidos imensos lá para o seu fornecedor. Mas daí o que acontece? Aquela onda inicial passou, de repente normaliza e aí todo aquele estoque que você comprou, de repente já não tem mais quantidade suficiente de pessoas demandando aquilo para você conseguir vender. Aí você faz um pedido baixinho ali para o seu fornecedor. Aqui que seu fornecedor pensa, poxa, eu contratei tudo isso de gente, eu aumentei minha produção, na realidade foi à toa porque já diminuiu de novo. Eu vou diminuir de novo minha produção. Aí diminui, só que daí começa a faltar produto novamente no mercado e daí ele tem que novamente fazer um pedido muito grande. Esse é o efeito chicote, certo? Imagine um chicote, né, causando as ondas. A primeira onda é grande, depois ela vai se tornando menorzinha. Com o tempo as coisas vão normalizando. Só que veja, o impacto do Covid foi tão forte que talvez este tempo seja mais longo do que o que a gente estava esperando. E é isso que está retratado neste gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja só, aqui nós temos uma comparação que foi feita entre a taxa de inflação atual e a taxa de inflação no último período de hiperinflação que os Estados Unidos vivenciou, justamente o período entre os anos de 1967 e 1983, tá? Foi aquele período lá onde o Fed vacilou, tal, toda aquela história que eu já contei para vocês. E vejam que engraçada a correlação, certo? Nós tivemos aqui esta pequena alta, depois uma alta grande e agora nós estamos abaixando. Certo? Em vermelho está a inflação atual. E veja que nessa linha pontilhada está a projeção do que deve acontecer ao longo de 2023. Todo mundo espera que a inflação caia. E o interessante é que talvez ela caia mesmo, só para subir novamente quando ninguém mais espera. Imagine se isso se tornar realidade. A dor nos mercados pegando todo mundo de surpresa, quando todo mundo achou que tudo já estava resolvido e eis que agora não está mais resolvido assim. Eu não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, tá, pessoal? Mas eu estou de olho nisso porque existe uma chance boa de algo parecido com isso se repetir, certo? Tem muita gente que fala contrariamente a fazer este tipo de comparação, porque na realidade, porque uma coisa aconteceu no passado, não significa que ela vai se repetir exatamente igual no futuro. E claro que isso daí é total verdade. Mas é sempre bom a gente olhar esses acontecimentos para a gente se lembrar que isto é possível. O que estava acontecendo naquela época?
O Fed começou a lutar contra a inflação e ele também vacilou, certo? Ele vacilou, ele começou a abrandar as coisas um pouco antes do necessário e, de repente, foi quando ele teve que dar aquelas pauladas muito mais violentas do que as que estão sendo dadas hoje em dia para debelar a inflação de vez e jogar isso daqui de volta. E foi aí que vieram, né, ou melhor, ao longo deste período aqui, vieram recessões, vieram períodos ruins para a economia. Então, talvez 2022, com a normalização da inflação, talvez isso daí abra um certo caminho, talvez o Fed continue latindo, mas não mordendo, e isso faça com que a gente consiga, né, romper esta taxa, ou melhor, este canal de resistência que nós estávamos falando aqui no começo do vídeo. Muito possível que isso aconteça, tá, pessoal? Se o Fed continuar não mordendo, bem provável que isso daí aconteça, que nós rompamos isso daqui, que os mercados fiquem muito otimistas. Mas lógico que a grande questão é, será que esse otimismo é justificado ou não? A maior gestora de fundos diz que não. Temos algumas coisas que dizem que não, temos outras coisas que dizem que sim. Cabe a cada um acreditar e fazer as suas próprias apostas, certo? No que acha que vai acontecer. Mas independente disso, eu achei isso daqui muito interessante, pessoal. Vou manter isso daqui analisando isso daqui com vocês ao longo dos próximos vídeos. Vamos ver o que vai acontecendo, né, com tudo isso daí. Vamos ver se a inflação ela dá alguma surpresa assim. Porque pensem só, como seria a reação das pessoas se a inflação fizer isso em algum momento? Pense só, as pessoas vieram agora de vivenciar justamente o que acontece nos mercados quando a inflação surpreende e o Fed tem que ser mais agressivo do que ele era. Eles acabaram de vivenciar isso daí, tá fresquinho na memória de todo mundo. Imagine só, todo mundo achando que o pior já passou. Índice Bovespa no alto, índice da Bolsa Americana no alto, Bitcoin lá no alto. De repente surge uma surpresa dessa daqui. O que aconteceria com os mercados então, né? Vamos acompanhar, vamos ver, com certeza seria uma oportunidade aí de assumir uma posição oposta, se isso daí vier a acontecer. Até lá, vamos monitorando. Pessoal, muito obrigado por assistirem, se inscrevam para mais vídeos como esse e nós nos veremos no próximo vídeo. Lembrando, pessoal, que este canal continuará com os vídeos regulares dele, certo? Não estamos indo para lugar nenhum, não confunda o período aí que eu me ausentei com qualquer outra coisa. Não é porque eu tiro férias também que eu vou deixar de fazer vídeos sempre, como eu fiz dessa vez. No ano passado, por exemplo, eu tirei férias em mais 2 outras ocasiões, certo? Fiquei aí no começo do ano ausente por quase 20 dias, no meio do ano também ausente por quase 20 dias e ninguém nem notou, justamente porque eu fiz vídeos e me preparei antes. Dessa vez eu quis fazer um pouco diferente, mas não necessariamente isso vai se repetir. Então, só para deixar claro, este canal não está indo para lugar nenhum, ele continuará aqui presente, não é porque nós paramos de aceitar patrocínio que nós vamos parar de fazer vídeos, muito pelo contrário, existem muitas outras coisas legais que nós estamos desenvolvendo por aí e que irá tornar este canal altamente produtivo, aumentando inclusive a quantidade de vídeos que serão feitas ao longo deste ano. Então, se inscreva no canal e nós nos veremos no próximo vídeo.